Oi pessoal, tudo bem com vocês? Cleiton Fiuza passando aqui mais uma vez e no vídeo dessa semana eu gostaria de começar fazendo uma pergunta. Quanto você ama a Deus? Eu sei que para a maioria das pessoas parece ser uma pergunta fácil de ser respondida e muita gente vai dizer, olha, eu amo muito a Deus, Deus significa tudo para mim, eu não sou nada sem Ele. Mas será que a nossa vida diária tem realmente demonstrado esse amor? Nossa vida diária tem demonstrado o quanto nós entendemos a graça que nos alcançou, o perdão que nos foi dado de forma gratuita? Vamos lembrar de um texto que está lá registrado em Lucas, capítulo 7, versículo 35, e que fala sobre um episódio específico na vida de Jesus. Jesus foi convidado para jantar na casa de um fariseu chamado Simão. Ele aceita o convite, chega naquela casa, reclina-se à mesa, prepara-se para jantar e de repente entra uma mulher conhecida como uma pecadora. Ela entra, ela se aproxima por trás de Jesus, se abaixa para ter contato com seus pés e começa a chorar. E ela chora de tal forma que as lágrimas começam a lavar os pés de Jesus. Vendo aquela situação, pega os seus cabelos e começa a secar os pés de Jesus. E aquela mulher trazia com ela um vaso de alabastro, um vaso com um perfume, com um aroma caro, e ela quebra aquele vaso, derrama sobre os pés de Jesus. E enquanto isso, o fariseu está olhando a cena. O fariseu, um religioso da época, começa a pensar consigo mesmo, puxa, se esse homem fosse de fato um profeta, ele ia saber que essa mulher que está tocando nele é uma pecadora. Jesus, conhecendo a intenção do coração do fariseu, vira para ele e diz, olha, eu vou te contar uma história. Havia um certo credor e ele tinha 2 devedores. Um deles lhe devia 500 denários, o outro lhe devia 50 denários. Mas nenhum deles ia conseguir pagar a conta. Então o credor decidiu perdoar os 2. E ele se vira para o fariseu e pergunta, qual desses 2 deve ter amado mais o credor? Então Jesus, virando-se para aquela mulher, começa a fazer uma comparação e ele diz, Simão, eu entrei na tua casa e você não me ofereceu água para lavar os pés. Isso era um costume do povo judeu. Essa mulher, no entanto, lavou os meus pés com as suas próprias lágrimas e secou com seus cabelos. Eu entrei aqui e você não me saudou com um beijo. No entanto, essa mulher, desde que entrou aqui, não cessa de beijar os meus pés. Eu cheguei na sua casa e você não me ungiu com óleo, que era uma referência de que seria um convidado importante, um convidado especial. No entanto, ela trouxe esse perfume e derramou sobre os meus pés. Era talvez a coisa mais preciosa que aquela mulher tinha. E por que Jesus estava fazendo essa comparação? Assim como na história que ele havia contado dos 2 devedores, aquela mulher sentia-se como devedor de 500 denários. Ela sabia dos seus muitos pecados e sabia da graça de Jesus, do perdão de Jesus, sabia do amor que tinha alcançado ela. E aquela demonstração de gratidão e de amor era a demonstração de um coração que havia sido alcançado pela graça de Deus. O fariseu, provavelmente um religioso, criado no templo, conhecia as leis e deveria achar que não tinha muitos pecados para serem perdoados. Talvez a sua dívida fosse um pouquinho menor. Jesus não está querendo dizer que existem diferenças de pecados, mas entendimento sobre o perdão desses pecados. Todos nós somos pecadores diante de Deus. Todos nós somos pecadores de formas diferentes diante de Deus. E todos nós precisamos do perdão de Deus. E todos nós fomos alcançados pela graça de Deus. Jesus Cristo, ele vem não apenas para perdoar, como aquele credor decide, eu vou esquecer a dívida de vocês, eu vou perdoar os 2. Ele vem para pagar essa dívida. Ele vem como nosso Redentor. Ele compra aquela dívida que era contra nós e nos torna livres dos nossos próprios pecados. Jesus Cristo é o nosso Redentor. Jesus Cristo é o nosso Libertador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Mas será que nós temos entendido isso? Quando eu me coloco diante de Deus, qual é a minha atitude? Eu sou mais parecido com aquele fariseu que o recebe em casa e que lhe oferece um jantar, ainda como uma atitude de demonstração de respeito pela autoridade que ele tinha, pelo conhecimento que ele tinha? Ou eu sou mais parecido com aquela pecadora que entende o que Jesus fez por ela e se joga aos pés dele, derrama as suas lágrimas e derrama aquilo que ela tem de mais precioso ali, o seu perfume, aquilo que ela guardava, que ela estava trazendo? Como será que eu tenho me relacionado com Deus? Se eu não entendo o perdão, não entendo o que Deus fez por mim, eu vou ser sempre um fariseu, eu vou ser sempre um religioso, eu vou ser sempre aquela pessoa que considera um merecedor da graça de Deus.
Nós não sabemos muito sobre a história dessa pecadora, nós não sabemos muito sobre quem era essa mulher, sobre como era a vida dela. Mas nós sabemos que ela sentiu a graça de Deus. E que ela sentiu a paz de Deus quando o perdão foi derramado sobre a sua vida. Nós sabemos que ela sentiu todo o perdão de Deus. No final daquela história, Jesus fala: vai em paz, a tua fé te salvou. E é interessante quando nós comparamos essa história com a nossa vida diária hoje. Porque da mesma forma que aquele fariseu pensava que não precisava tanto assim de perdão de Deus, nós corremos o risco de pensarmos a mesma coisa. Nós somos boas pessoas, nós só praticamos o bem, nós ajudamos os outros, nós estamos nos esforçando ao máximo para agradar a Deus, nós estamos na igreja, nós lemos a Bíblia, nós oramos, então o que Deus dá para mim é um perdãozinho, quando na verdade é um pensamento errado, é um pensamento religioso e é um pensamento que não me leva a amar a Deus, a adorar a Deus e a entender a graça de Deus que foi derramada sobre a minha vida. Eu preciso entender que eu sou um pecador. Eu sou um pecador cheio de falhas, eu sou um pecador que age em rebeldia contra Deus, eu sou um pecador que tenta ser independente de Deus e que se não fosse pela sua graça, se não fosse pelo seu amor, se não fosse pelo seu perdão, eu mereceria ganhar o salário do pecado. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas que o dom, o presente gratuito de Deus é a vida eterna. E isso, conhecer essa verdade, me leva a amá-lo, me leva a adorá-lo, me leva a entender e a tentar conhecer ainda mais esse Deus que tanto me amou. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Então, depois de ter ouvido e lembrado dessa história, eu pergunto mais uma vez para você: quanto você ama a Deus? O quanto as suas atitudes têm demonstrado que você ama a Deus? O que você acha de separar um tempinho agora aí na sua correria do dia a dia, nos seus afazeres, separar alguns minutos e simplesmente dizer para Deus o quanto você o ama? Simplesmente gastar alguns momentos de adoração ao Senhor. Ele é o seu Deus, Ele é o seu Redentor, Ele perdoou os seus pecados e Ele te deu a vida eterna. Que Deus te abençoe, que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus. Grande abraço.